Hoje é quinta-feira, dia 16 de março de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na quinta-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. Em Cristo realiza-se o desígnio de Deus. O homem torna-se efetivamente e definitivamente aliado do Criador para a realização do seu desígnio de amor. Dia virá em que Satanás e a morte serão lançados ao abismo de fogo. Então, a solidariedade no pecado perderá a consistência. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para a nossa meditação é de São Lucas, no capítulo 11, versículos de 14 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando o demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, encontramos texto do Evangelho que fala da ação de Jesus contra o demônio. E mais uma vez é preciso falar. Jesus, hora nenhuma, falou que isso aqui era um problema de doença psicológica, que era uma epilepsia ou coisa igual. Jesus mantém firme a ideia de que se trata da obra do demônio. Jesus age fazendo o bem, concretizando o desígnio de salvação. Para isso que ele veio, para salvar, para libertar a humanidade.
mas encontra corações maldosos que não querem perceber. Estão vendo os milagres, estão mais claros e eles preferem inventar, dizer que Jesus estava em conluio com Belzebu. Que Belzebu é esse? Poderia alguém perguntar. Afinal de contas, não é Lúcifer, o chefe dos demônios? Bom, essa palavra Belzebu, ela vem como um dos nomes dos deuses filisteus. O nome é Baal, mas um dos apelidos ou dos nomes que esse deus filisteu tinha, Baal, era Belzebu, que significa Senhor das Moscas. Bom, mas voltamos ao texto, né? Enquanto uns preferem não ver, não perceber e não acreditar em Jesus e ainda falar que ele está junto com o demônio, há quem veja diferente, quem perceba o extraordinário, o poder de Deus agindo em Jesus. E é aqui que nós precisamos entrar. Crer em Jesus, em seu poder, mesmo quando as forças ocultas do mal agem, seja na tentação, seja na contaminação, seja num tipo de vexação ou até de possessão. O poder de Deus, a ação de Jesus, será sempre maior. Diante das acusações que foram feitas, Jesus está agindo pelo príncipe dos demônios. O Senhor então refuta esses argumentos idiotas. Primeiro, eles mostram que Jesus mostra que é um absurdo o que eles estão falando, porque ninguém luta contra si mesmo, contra sua casa, porque senão tudo destrói. E nenhum demônio pode ser expulso por outro demônio, porque senão o reino de Satanás sucumbiria, iria ser destruído por si mesmo. Satanás, ele junta forças, ele não trabalha contra si mesmo. Ele quer mais e mais para o seu reino, e não menos. A única coisa que precisa ser entendida é que, às vezes, hoje, a ação do demônio no mundo pode ser meio mascarada. Tipo assim, às vezes um demônio pode aparecer para uma pessoa em sonho ou até em imagem, como se fosse uma pessoa amiga, querida, que já morreu, um parente e tudo, propondo ideias a fim de que a pessoa crie uma confusão e um problema maior à sua volta. Aí sim, mas fora isso é impossível. Bom, os filhos dos judeus também expulsavam demônios. Aí Jesus pega e diz: bom, vou fazer o seguinte, eu nem vou responder para vocês com tudo. Os filhos de vocês também fazem exorcismo. Se eu estou fazendo por mão do demônio, os filhos de vocês fazem por quem? Eles mesmos vão ser juízes seus, porque vocês estão falando assim, a ação é a mesma. Aí cala a boca deles. E aí Jesus mostra: eu estou agindo pela mão de Deus, pelo dedo de Deus. Ou seja, a ação do Espírito Santo que se revela no mundo, trazendo a salvação. E Jesus explica que, ao invés de ser aliado de Satanás, ele está fazendo o quê? Ele está saqueando a casa, que é aquele ser humano que foi tomado por Satanás, e está arrancando dela os que estavam cativos, a alma daquele ser humano que pertence
a Deus. Isso aí, os versículos 21 e 22. E que lições nós temos disso? Bom, primeiro, Satanás é valente. E ele tem um reino. E ele tem um poder, embora ilimitado. Mas Jesus é mais valente. É um homem mais forte do que Satanás. E ele vence o poder de Satanás. Por fim, o Evangelho termina convidando a todos a não permanecer na neutralidade. Nessa tensão entre o reino de Deus e a casa de Satanás, não dá para ficar neutro. Existem duas forças espirituais agindo no mundo, e nós devemos escolher qual delas nós ficaremos apoiando: Satanás ou Jesus. Satanás espalha e destrói, Jesus ajunta e constrói. E não há como não decidir. Até quem fica na indecisão já tem uma decisão: não escolher. E quem não se decide por Cristo vai dizer: Jesus, decide contra ele. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo dispersa. Então precisamos escolher estar com Jesus, crer nele, buscar nele a salvação e a vida. E vamos ao nosso 8º dia de oração, implorando de São José a intercessão e as bênçãos. Compassivo São José, esperança dos doentes e necessitados, doentes do corpo e da alma, valei-me em todas as enfermidades e tribulações, alcançando-me plena conformidade com os admiráveis desígnios de Deus. Obtende também para mim e para todos pelos quais eu rezo a cura das enfermidades, fraquezas, faltas e pecados, e protegei-nos contra as tentações do inimigo de nossa salvação. São José, valei-nos. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.